Marcelo Crivella, que teve aqui a sua condenação confirmada no Tribunal de Justiça Eleitoral, perdão, do Rio de Janeiro, e está formalmente inelegível por 8 anos. Carlito, ele já vai, neste momento agora, perder o mandato de deputado federal que ele tem, ele já vai, desde agora, ser responsabilizado. Esta é uma decisão de primeira instância. Porém, a gente tem acompanhado aí que tanto os TREs quanto também o TSE têm agido de forma muito célere para que essas figuras sejam punidas. A gente viu acontecer isso com o Gabriel Monteiro, por exemplo, e estamos vendo acontecer com uma quantidade grande de pessoas, e apesar de não acontecer no tempo que a gente quer, ela acaba acontecendo da maneira que a justiça exige e precisa. E olha o que aconteceu aqui em relação ao Marcelo Crivella. Justiça torna Crivella inelegível por 8 anos e determina perda de mandato. Matéria publicada aqui no UOL, assinada, não tem assinatura aqui dessa coluna, não, na coluna de política. A Justiça Eleitoral condenou o deputado federal Marcelo Crivella a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder econômico na disputa eleitoral de 2020. Inclusive, muita gente questionou por que não se teve também, por exemplo, o abuso de poder o abuso de poder político, já que o que acabou acontecendo, segundo o próprio Eduardo Paes, nas denúncias que ele apresentou junto com a chapa ali que estava sendo composta por ele, dizia que teve também abuso de poder político. Inicialmente não se teve esse entendimento por parte da Justiça Eleitoral. E o que acabou acontecendo para que o Crivella acabasse sendo condenado? A condenação é referente à chapa de Crivella, então candidato à reeleição para a Prefeitura do Rio em 2020, derrotado no segundo turno por Eduardo Paes. O oponente de Crivella, à época, e a coligação composta pela Cidadania, DC, PV, PSDB, Avante, PL, DEM, entraram na justiça. E o que o Eduardo Paes e a coligação deles pediu? Eles pediram que o Marcelo Crivella tivesse ali a sua candidatura cassada por abuso de poder político e abuso de poder econômico. E o que estava envolvido nesses abusos, Carlito? A decisão, vamos ler a primeira decisão para chegar lá na parte do abuso, mas já adianto para você que foram feitos mais de 1,5 milhão de panfletos com informações falsas sobre o Eduardo Paes, com aquelas mentiras típicas do bolsonarismo. A decisão é em primeira instância e cabe recurso. A defesa de Crivella informou para o Globo que vai recorrer da sentença da juíza Márcia Santos Capanema de Souza, da 23ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, e o UOL tenta contato com a assessoria do político. A magistrada também pediu a cassação de mandato de Crivella como deputado federal eleito no pleito de 2022. Por quê? Porque essa inelegibilidade passa a contar a partir de 2020 e se cessa em 2028, ele não poderia ter sido candidato em 2022. Tá? Porque o processo já estava em andamento. A defesa afirmou, em andamento que eu falo após a condenação, tá? O processo já estava em andamento antes de 2022, saiu a condenação. Se confirmar, ele vai perder o mandato. A defesa afirmou ao jornal que essa decisão não tem efeito imediato. Panfletos com fake news contra Eduardo Paes. A sentença aponta que a chapa de Crivella distribuiu material de campanha em 2020, definindo o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, como defensor da legalização das drogas, do aborto e da tal ideologia de gênero, a historinha do kit gay que eles inventavam o tempo inteiro e dizia que esses materiais serão distribuídos nas escolas por pessoas de esquerda, ou no caso do Eduardo Paes, nem tão de esquerda assim, né? Porque o Eduardo Paes não é uma figura atrelada à esquerda. A inelegibilidade é válida para os 8 anos subsequentes à eleição municipal de 2020. A sentença também será aplicada a Andréa Firmo, então candidata a vice na chapa de Crivella. A juíza ainda exigiu que Andréa Firmo devolva R$ 42.499,50 à Justiça Eleitoral por usar recursos de campanha para a produção de 1,5 milhão de panfletos com informações falsas sobre Paes. A justiça, porém, negou o pedido de Paes para reconhecer o abuso de poder político na chapa de Crivella na divulgação de uma obra na cidade durante o período de campanha. Eduardo Paes, inclusive, comemorou a prisão do Crivella. E eu preciso trazer aqui outro ponto também, ó, que envolve a Igreja Universal. Se não me engano aqui, o valor foi de 5 bilhões que Crivella teria lavado, supostamente, utilizando 6 bilhões, para ser mais exato. Supostamente teria sido lavado ali através de um esquema envolvendo um outro parente do Crivella, né, um irmão, se não me falha a memória, do Edir Macedo, que é tio, inclusive,
do Crivella. E olha que matéria, ó, MP diz que Igreja Universal foi usada para lavar dinheiro de corrupção na Prefeitura do Rio. Os investigadores apontam movimentações atípicas de quase 6 bilhões, é com B de bola mesmo, tá, gente? 6 bilhões em um ano nas contas da igreja. O prefeito Marcelo Crivella nega as acusações. O Ministério Público do Rio de Janeiro, isso aqui foi publicado na época, inclusive em 2020, tá? Antes da eleição. A gente divulgou isso aqui, eu fiz vídeo na época também divulgando isso aqui, mas a gente sabe que existe um rito legal que a justiça tem de seguir, e às vezes demora, mas acontece a punição. O Ministério Público do Rio diz ter encontrado indícios de que a Igreja Universal do Reino de Deus foi usada para lavar dinheiro da corrupção na prefeitura de Marcelo Crivella, do Republicanos. Os investigadores citaram movimentações atípicas de quase 6 bilhões em um ano nas contas da Universal. Um homem que não tem cargo público, nem é funcionário terceirizado da prefeitura, tem clara ascendência sobre o prefeito Marcelo Crivella. É o que mostra a investigação do Ministério Público do Rio. Nos bastidores do poder, Rafael Alves é chamado por interlocutores de homem-bomba. A investigação encontrou conversas de Rafael Alves com o marqueteiro Marcelo Faulaber, que assessorava Crivella. Segundo o Ministério Público, naquele momento, em 2018, Rafael Alves demonstrava certa frustração com os espaços ocupados no governo. Ele diz nas mensagens que seria capaz de revelar às autoridades todos os esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro que ocorreram no governo e a direta participação de Marcelo Crivella, sua família e a igreja, segundo o Ministério Público, em alusão à Igreja Universal do Reino de Deus. Em mensagens, Rafael Alves diz o seguinte, abre aspas, nego destrói um político, eu mexo com a igreja, só não quero que mexa com meu irmão, ou seja, meu espaço. Fazendo isso, destruo ele, igreja, etc. Fecha aspas. E continua, abre aspas mais uma vez. Se ele mexer com a Rio Tour, eu destruo ele, a igreja e a família. Fecha aspas. O irmão de Rafael Alves, Marcelo Alves, dirigiu a Rio Tour até março de 2020, no caso, março deste ano, né, que na época da matéria era 2020. Além das declarações de Rafael Alves, que vincula a igreja a revelações bombásticas, o Ministério Público apura bilionárias movimentações atípicas reveladas em um relatório de inteligência financeira do COAF, que analisou informações de CNPJs da Igreja Universal do Reino de Deus. O COAF identificou, eles identificaram movimentações financeiras da igreja de mais de 5,9 bilhões de reais, de 5 de maio de 2018 a 30 de abril de 2019, ou seja, em cerca de 11 meses. Não é 10 anos, 5 anos, é 11 meses. O documento reúne movimentações de entrada e saída de dinheiro vivo e transferências bancárias. O fato de existirem movimentações atípicas não significa necessariamente a ocorrência de um crime, mas o Ministério Público afirma que é verossímil, abre aspas ali, né, concluir que a entidade religiosa está sendo usada como instrumento de lavagem de dinheiro, fruto da endêmica corrupção instalada da alta cúpula da administração municipal, fecha aspas. O Ministério Público cita ainda o envolvimento de Mauro Macedo e Marcelo Crivella com a Igreja Universal. Mauro Macedo é primo, não irmão, tá? Para fazer essa errata. Mauro Macedo é primo de Edir Macedo, fundador da Igreja Universal e foi tesoureiro das campanhas de Crivella. E, segundo o Ministério Público, aliciava empresários para participar dos mais variados esquemas de corrupção. É a corrupção divina, né? Marcelo Crivella é bispo licenciado da Igreja Universal. E segundo as investigações, as mensagens encontradas nos celulares de Rafael Alves mostram que ele tinha informações privilegiadas e interferia nas mais variadas esferas do governo durante a gestão Crivella. As autoridades contam que Rafael Alves atuou para impedir a demolição de parte da casa do senador Romário. Olha o Romário aí que está envolvido, inclusive, em outras denúncias agora. Do Podemos, em um condomínio de luxo na zona oeste da cidade. Nessa época ele estava no Podemos, hoje ele está no partido do Bolsonaro. Em março de 2018, um laudo assinado por 3 peritos da Secretaria Municipal de Urbanismo constatou que as obras que já estavam embargadas continuavam sendo executadas em área pública. A consequência, segundo o laudo, seria a imediata demolição das obras irregulares. Eu não vou ler o resto da matéria, porque o ponto aqui que eu queria trazer para vocês é o envolvimento, né, supostamente, do Crivella e da gestão dele com a lavagem de dinheiro. Então, olha o que está acontecendo neste momento, né? Ele está sendo, e ele tornou-se inelegível, ainda não por conta dessa situação, mas por conta de outras, e eu tenho certeza absoluta que outros tantos acabarão sendo punidos também.